A pergunta de diferenciar ativos lícitos de ativos ilícitos, ela é muito relevante, principalmente nos casos em que há a junção de bens fungíveis. Então, por exemplo, quando há o depósito numa conta de R$100.000 de origem lícita e R$100.000 de origem ilícita. A pergunta surge exatamente, a relevância da pergunta nesses casos em que, se eu tenho depois disso uma movimentação, por exemplo, um depósito na conta de um laranja, como é que eu posso dizer que esse depósito, vamos supor, de R$50.000, faz parte desse depósito? Ele tem origem nos valores ilícitos ou nos valores ilícitos? Então a pergunta era basicamente como é que eu diferencio isso? E eu tenho formas de diferenciar isso. Então hoje na doutrina eu basicamente tenho 4, 5, 6 formas de diferenciar isso, sendo que as mais conhecidas são contaminação total, quando você um pequeno real ou um pequeno centavo que entre numa conta de origem ilícita seja capaz de contaminar todos os valores. Eu tenho teorias que defendem a contaminação parcial, com base em cotas, por exemplo. Então, tem autores que defendem, por exemplo, a contaminação de 5%, de 10%, de 20%, de 50% mais um. Essa é uma outra forma. Tem autores que defendem que você pode diferenciar por proporcionalidade. Então, vamos supor, você tem a conta 100, e você tem 100 de origem lícita e 100 de origem ilícita. Quando você deposita isso na conta, então 50% é legal, 50% tem origem ilegal. Quando gasto 50.000, então, por exemplo, para fins de um depósito na conta de um laranja, metade seria considerado lícito, metade seria considerado ilícito. E você tem outra forma de resolução, a última delas, que é baseada basicamente nos saldos, que é ou você considera que o dinheiro limpo fica em cima e o dinheiro sujo fica embaixo, então o autor tem o direito de gastar os 100 primeiros mil de origem ilícita, sem correr o risco de praticar o crime de lavagem, e a partir dos últimos 100 mil, correr o risco de praticar um ato de ocultação, ou ao contrário, ao invés de ficar embaixo, o dinheiro sujo fica em cima e ele sai primeiro, que é o princípio do último que entra é o primeiro que sai. Então você tem basicamente no mesmo exemplo desde o começo, 100 mil de origem lícita, 100 mil de origem ilícita, basicamente eu inverto ele, e os primeiros 100 mil gastos dessa conta, eles passam a ser considerados um possível objeto do crime de lavagem. Isso o crime só vai ser configurado, é claro, se essas movimentações configurarem ou ocultação ou dissimulação. Quando você pega hoje essas questões relacionadas à internet, a criptoativos, criptomoedas e todos os ativos digitais e similares, você tem basicamente duas formas principais de identificar a ilicitude e qual é o montante deles. O primeiro é por meio das operadoras desses ativos. Então hoje elas já reguladas, por exemplo, também, sob controle das autoridades, tende a manter um certo registro, ainda que sendo especificados, ainda não toda a prática na totalidade, mas eles tendem a manter o registro. Você pode ir atrás primeiro dessas operadoras ou, segunda opção, os órgãos de persecução também podem buscar as operações feitas por meio do Sistema Financeiro Nacional. Você consegue sempre identificar o destinatário final, sendo uma dessas operadoras, você também consegue encontrar algum desses ativos.